Olá meninas, então, desta vez o post é um bocadinho diferente, vai ser sobre entrada na faculdade, como já devem ter percebido pelo título. E a questão é, eu pensei, bom, as praxes estão a começar e muitas de vocês têm imensas dúvidas sobre o que é que são as praxes, por isso eu decidi fazer assim um pequenino apanhado do que é que são as praxes, de como é que devem ir vestidas, qual é que é a mentalidade que devem ter em relação às praxes. Pronto, acho que faz sentido começar por dizer que a praxe não é obrigatória, só faz praxe quem quer, mas convém que digam logo se querem ou não, e já sabem que implica o facto de não fazerem praxe significa que não vão poder praxar. Não se pode praxar enquanto não forem praxados. Depois, em relação a se aceitarem. Caso aceitarem, é importante definirem um limite, não podem deixar que as pessoas sejam demasiado más com vocês, não podem deixar que vos deixem sem dignidade, por isso se houver um limite que vocês não podem, dizem desculpa, eu não faço, isso já vai para além do que eu posso fazer e recuso-me a fazer isso. Falam com o veterano ou com o doutor e em princípio eles dizem que é na boa, que não há problema. Depois têm que perceber que muitas vezes eles vão parecer maus para vocês e vão parecer pessoas horríveis, mas é tudo fachada, é tudo um jogo. Normalmente há um horário de praxe, pelo menos na minha faculdade começava por volta das 8 horas, 8, 9 horas, e depois acabava por volta das 6 da tarde. A partir desse momento deixavam de ser tratados como bichos e os calores começavam a ser tratados como pessoas normais e começavam a fazer conhecimentos e a travar conhecimentos com os doutores e os veteranos, a trocar impressões e a passar a ser amigos. Normalmente nós íamos para um café e fazíamos uma mini festa, uma mini... para fechar o dia de praxe, pronto, com cervejas e etc, e toda a gente se conhecia, falavam tudo um pouco, explicavam mais ou menos como é que era a faculdade, etc, por isso tudo muito porreiro, sem problemas. Na nossa pelo menos não houve problemas nenhuns, acho que só houve assim um probleminha um bocadinho mais chato, mas também foi porque a pessoa em questão, que era um caloiro, também se pôs a jeito e ele era mesmo mal educado, por isso acho que mesmo se não fosse um veterano ou um doutor, qualquer um se chatearia com ele, se ele falasse também com eles daquela maneira. Por isso, não sejam respondões. Depois eles têm algumas brincadeiras, como não podem olhar para eles nos olhos, têm que estar sempre com a cabeça para baixo, não se podem rir do que eles dizem. Tudo o que o doutor ou veterano diz é verdade. Por exemplo, se eles disserem que existem gambuzinos e vos mandarem imitar gambuzinos, vocês têm que imaginar qualquer coisa e têm que imitar gambuzinos. Depois, outra coisa muito importante é em relação a problemas físicos. Por exemplo, no meu caso eu tenho ruptura no menisco, o que fazia com que eu não pudesse fazer algumas atividades que eles tinham preparado, nomeadamente relativo ao esforço físico. Se vocês têm problemas como asma ou qualquer coisa assim do género, ou um problema muscular ou algo, digam logo, avisem logo, que é para depois não serem obrigados a fazer essas coisas e acabar por ficar mal vistos. Digam logo que ninguém leva a mal, aquilo é mais para se conhecerem que outra coisa. Claro que tem aquelas brincadeiras, mas é mesmo para criar o sentido de união entre as pessoas que estão a ser praxadas e depois mais tarde acabam por também ficar amigos dos doutores e dos veteranos. Depois, dependendo do número de pessoas que vos vão praxar, vocês vão conhecer mais ou menos pessoas. Na minha faculdade praxa-se por subcomissões. Os doutores e os veteranos de um determinado curso ou área, no nosso caso é área, por exemplo, os de História estão juntos com os de História, Arqueologia e Estudos Orientais e essas coisinhas para aí. O meu faz parte de novos cursos, que é a Tradução, Ciências da Cultura, Estudos Artísticos e Artes e Humanidades. Também há LLC, que é qualquer coisa com línguas e cultura, mas esses são só esses. Acho que são as línguas todas, bem, não sei. Depois também tem os estudos europeus e esses também são só estudos europeus. Depois há as rivalidades entre subcomissões. Provavelmente os vossos doutores ou veteranos, se a vossa subcomissão tiver um histórico de más relações com as da subcomissão, eles vão provavelmente incutir-vos os mesmos valores e vocês vão passar a não gostar daquela subcomissão
porque acabam por ser um bocado influenciados. Depois, também existem vários tipos de praxe. Na nossa é mais baseada no esforço físico, lá está. Estamos constantemente a encher, depois tem muitos jogos, tem jogos um bocado ridículos, mas que não passam disso, que não humilham severamente, não dão traumas a ninguém. Mas eu sei que noutras faculdades há praxes que são mais sexuais e são mais baseadas nesse sentido e acabam por ser muito mais humilhantes. Depois, em relação a comer, na minha faculdade, pelo menos, nós não podíamos comer com os talheres, tínhamos que comer com as mãos e às vezes era-nos dado uma colher pequenina de sobremesa de plástico, na qual eles partiam a parte de baixo da colher, a colherzinha em si, e ficávamos só com o pau. E podíamos comer com isso ou com as mãos, mas mais nada. Além disso, éramos os empregados deles, tínhamos que lhes trazer água, comida, cerveja, tínhamos que lhes arrumar o tabuleiro ao almoço. Havia o caloresqueiro e a caloira cerveja, acho eu, ou caloira água, já não sei, que iam buscar-lhes essas coisas. Além disso, também existe uma coisa chamada a lei seca, que significa que durante o tempo de praxe não podem fumar nem beber sem pedir, têm que ser autorizados a fazê-lo e só podem pedir aos veteranos, e nem os doutores são autorizados, a menos que não haja nenhum veterano por perto. Pois já sabem que os veteranos estão sempre acima dos doutores. Os doutores, na minha faculdade é a partir do 2º ano, mas há faculdades em que é a partir do 3º ano. Na faculdade de Direito, por exemplo, eu sei que é a partir do 3º ano, no 2º ano não se pode praxar. Mas, em relação à roupa, não levem coisas que gostem, porque acabam de ficar muito estragadas, especialmente devido a ovos, tomates, a farinha ainda é o menos, mas devido à miscelânea toda que acaba por cair, depois também têm que rebolar na relva, ficam verdes, rebolar na terra, ficam cheios de lama, por isso não vale a pena levarem roupa boa. Levem o mais simples possível, ou umas calças de ganga que vocês já não gostem ou que já não invistam, ou outras calças quaisquer também do género, ou então levem umas leggings com uma camisola comprida. E por favor, não usem leggings com camisolas acima da cintura. Não faz sentido. As leggings não foram inventadas para se usar com camisolas acima da cintura. Não é suposto andarmos a mostrar o rabinho. É só suposto ficarmos com as pernas mais slims, mais ajustadas e mais firmes. Não é para andarmos a mostrar o rabinho. Especialmente raparigas que andam com leggings com fio dental por baixo e depois uma camisola justinha e curtinha. É assim, se andarem assim, é mesmo só para o resto das pessoas que estão à vossa volta gozarem com vocês, porque é ridículo. A ideia não é de todo essa. Por isso, repensem bem nisso. Aliás, se vocês forem assim para as praxes, vão ser altamente humilhadas, por isso nem pensem em fazer uma coisa dessas. Em termos de maquilhagem, eu posso dizer para vocês não andarem maquilhadas, porque às vezes as doutoras, especialmente, ou as veteranas, embirram um bocadinho, mas não assim tanto. É mais gozam com vocês, por vocês estarem maquilhadas. Por isso, mas se quiserem mesmo usar maquilhagem, eu por exemplo usei muito pouca. Já sabem que vão estar a encher o dia inteiro, vão andar de um lado para o outro, porque a praxe é um dia inteiro e, pelo menos na minha faculdade, era 2 semanas consecutivas, por isso imaginam o calor que não era e todo o trabalho que nós tínhamos. Portanto, o que eu queria dizer em relação à maquilhagem, com tanto calor e andar de um lado para o outro, etc, acabam por ficar muito cansadas, começam a suar imenso e a maquilhagem começa a ficar toda horrível. Por isso, eu optava por uma camada muito fininha de maquilhagem. Em termos de base, se calhar punham só uma camada muito fina de base. Em vez de escolherem uma de pigmentação ultra, escolhem uma de pigmentação média ou baixa. Só assim para vos dar mais aquele conforto de estarem um bocadinho maquilhadas, mas não abusem, a sério, porque pronto, para não ser prático para vocês, porque ficam todas sujas, depois que têm que se limpar por causa do suor e a maquilhagem começa a escorregar, ainda têm que lidar depois com as boquinhas dos doutores e veteranos. Pronto. Outra coisa que vão ter que fazer muito é, pelo menos na minha faculdade era, inventar coreografias, inventar poemas, inventar peças de teatro, cantar músicas. Quem inventar músicas
sobe na consideração de toda a gente, da parte dos doutores e veteranos. Eles gostam muito de pessoas que inventem músicas a favor dos cursos em questão. São logo rapidamente adotadas. No ano passado também aconteceu isso pelo menos 3 vezes. Depois, em relação às pessoas que são assim mais cómicas, o palhaço da turma por excelência, quando é apanhado por um veterano ou um doutor, ele percebe que o rapaz ou a rapariga tem muito para dar, começa a ser um alvo a bater, no sentido em que acham piada, não no sentido de vamos pô-lo de lado. Começam a abusar dele e a dizer que querem mais músicas, querem que ele cante mais, querem que dance mais, querem que mande piadas, põem-nos a fazer qualquer coisa aos doutores ou aos veteranos, a gozar com eles ou qualquer coisa, amando de outros, e pronto. Acaba sempre por ser muito giro, e o mais provável é que no primeiro e no segundo dia odeiem mesmo, mas depois acabem por até achar piada, porque aquilo é muito bom para conhecerem pessoas. Porque se vocês não forem às praxes, vão conhecer muito poucas pessoas. Se vocês estiverem naquelas faculdades em que têm uma turma pequena, relativamente pequena, ainda são capazes de conhecer a turma, mas depois é muito difícil conhecerem mais do que a turma. Se estiverem naquelas faculdades onde têm uma turma de 400 ou de 200, como eu tinha em Direito, também vai ser muito difícil conhecerem toda a gente. Vão conhecer algumas pessoas e depois vão acabar por conhecer pessoas através de outras pessoas, mas nunca vão conseguir conhecer toda a gente. E se conseguirem, parabéns, mas é muito difícil. Depois há aquelas aulas, aquelas turmas que é como na minha faculdade, que é, não existe uma turma, existem disciplinas, cadeiras, que podem existir em todos os cursos. Por exemplo, eu na minha turma de, vamos supor, inglês, posso ter pessoas de estudos europeus, pessoas de estudos artísticos, pessoas do major de inglês, pessoas de tradução, pessoas de ciências da cultura, etc. Pronto, já percebem a ideia, é que eu não estou só com pessoas do meu curso, estou com pessoas de vários cursos. E é aí que entram os praxes, porque acabamos por nos conhecer todos uns aos outros. Por isso é sem dúvida uma coisa que eu aconselho a fazer parte, é das praxes, mas tenham atenção àquilo que vos mandam fazer, aos vossos limites, é preciso saber dizer que não. Também é basicamente isso, é preciso saber dizer que não, mas pronto, tenham atenção a isso. Acho que só ainda não falei dos padrinhos e das madrinhas. É assim, eu sei que existem vários tipos de regulamentos por faculdade. Eu sei que há faculdades em que uma caloira só pode escolher um padrinho e um caloiro só pode escolher uma madrinha. Também sei de faculdades em que, independentemente de ser caloiro ou caloira, portanto, qualquer caloiro, pode ter um padrinho e uma madrinha e não mais do que esses. E depois há faculdades como a minha, onde nós podemos escolher um padrinho e uma madrinha como primeiros padrinhos, e depois ainda podemos escolher uma segunda madrinha e um segundo padrinho, e depois ainda podemos escolher mais padrinhos em terceiros, quartos, 15 e 6 graus. A questão é que normalmente não há muita gente a fazer isso, porque acaba por perder um bocado o significado. E quando escolhe uma madrinha ou um padrinho, nós escolhemos porque são as pessoas com quem mais nos identificamos e foram as pessoas que mais se aproximaram de nós durante aqueles tempos que decorreram antes do batismo. Depois temos sempre os segundos e as segundas madrinhas, não, os segundos padrinhos e as segundas madrinhas, para aquela situação onde estávamos muito indecisos entre duas madrinhas, muito indecisos entre dois padrinhos, e pronto, e lá se vai buscar os segundos padrinhos. Depois, quais são os papéis deles? Tudo o que é cerimónias e coisas relacionadas com a praxe desse género, o padrinho e a madrinha em primeiro grau são sempre os padrinhos que fazem os discursos e tudo mais. A segunda madrinha e o segundo padrinho podem estar presentes, mas só se os padrinhos primeiros deixarem é que eles podem fazer um discurso. E noutras situações também, quem decide sempre o que há de fazer ao afilhado são os primeiros padrinhos, e os segundos padrinhos só têm alguma opinião a seguir. Quanto aos outros padrinhos, eu acho que eles não têm qualquer relevância quanto a cerimónias e companhia. Acho que é mais pelo sistema afetivo que outra coisa, e não me lembro assim de nada em que eles possam ser mais relevantes. Pronto.
Eu, no meu caso, tenho 2 padrinhos e 2 madrinhas, 2 em primeiro e 2 em segundo, porque basicamente foi o que me aconteceu. Eu estava muito indecisa entre as minhas 2 madrinhas e os meus padrinhos. Eu não podia estar indecisa porque o meu padrinho tinha obrigatoriamente de ser o meu padrinho, porque éramos os 2 no mesmo sítio, tínhamos andado na mesma escola e fomos as primeiras pessoas a conhecer-nos do mesmo curso. E era assim ensiná-la mais, então pronto, ele tinha que ser o meu padrinho. No entanto, também havia outro doutor que eu gostava muito e também gostava muito que ele fosse o meu padrinho, apesar de ter na minha consciência a noção de que não era possível. Pronto, então acabei por escolhê-lo para o meu segundo padrinho. Quanto às madrinhas, eu estava mesmo muito indecisa entre qual delas é que eu haveria de escolher, porque eu gostava imenso das duas. Eram as duas muito diferentes, mas eu gostava muito das duas, porque eram bastante honestas e etc, 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 isso não interessa. Pronto, mas acabei por escolher uma e como fiquei tão triste por não ter escolhido a outra, fui falar com ela e pedi para ser a minha segunda madrinha e pronto, e ficou a minha segunda madrinha. Eu tive 6 meses de diferença entre escolher uns padrinhos e escolher os outros. Porque não sabia que era possível escolher mais padrinhos. Aliás, sabia, mas eu não percebi muito bem como é que eram essas coisas do vamos pedir, não vamos, etc, etc. Pronto, mas houve pessoas que no dia do batismo escolheram logo segundos e terceiros padrinhos. Eu não foi assim, eu não sabia como é que funcionava porque eu não estive presente no batismo, fui batizada a posteriori porque entretanto tinha mudado de curso. Pronto. E fui para Direito, escolha terrível, nunca mais faço isso na vida, mas pronto. E foi por isso. Portanto, no que é que os padrinhos vos ajudam? Os padrinhos são vossos amigos, em primeiro de tudo, e ajudam-vos em relação à vossa vida pessoal, como um amigo normal faria. Em segundo, eles ajudam-vos a arranjar resumos e coisas relacionadas com as aulas. Também vos ajudam a descobrir coisas sobre os professores que vocês têm, se são bons, se são maus, se marcam faltas, se não marcam, se escrevem mais, se escrevem menos, fazem mais apresentações, fazem menos, etc, etc. Também quando vocês têm um problema não conseguem encontrar as salas ou qualquer coisa assim do género, porque as faculdades normalmente são muito grandes, pronto, eles também vos ajudam. Em relação a cerimónias mesmo de praxe, também vos ajudam porque já sabem que vocês são novos, não percebem muito bem do assunto, então vão ajudar-vos e mostrar-vos o que é que vocês têm que fazer. Outra tradição também é irem com vocês comprar o traje. Eu, no meu caso, não foi porque eu vivo numa cidade diferente e a única coisa que a minha madrinha me fez foi vestir-me e o meu padrinho também me vestiu. Pronto, então eles é que nos vestem, sim, isso é importante referir, e ajudam-nos a fazer os nossos gravatas e essas coisas todas para nós percebermos como é que se traja. Pronto. E pronto, é isso que os padrinhos fazem. Não estou a ver assim muito mais. Mas se tiverem mais alguma dúvida, digam-me. Eu acho que já falei um bocadinho de tudo. E foi assim de uma maneira um bocado muito dispersa, porque eu ia falando conforme ia lembrando. Mas se tiver falhado alguma coisa e se vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só perguntar-me. Então vá, meninas, adeus!